Muito bom dia, mais um domingo, 10 horas da manhã, dia 6 de setembro de 2020. Vamos começar mais um programa. Chega aí pra gente. Bom dia a todos, bom dia Aninha, bom dia Meirissá, bom dia Clívia, bom dia Glória. Vamos chegando que já já nossa convidada estará aqui conosco. Bom dia Risodete Maria, tudo bom Riso? Bom dia Raquel, vamos chegando. Já somos 10. Anete, bom dia, nossa convidada já está aqui com a gente. Bom dia Mariúcha. Minha gente, que bacana, muita gente chegando aí, vamos lá. Bom dia Conceição, lá da Espanha aqui com a gente mais uma vez. Bom dia Ceissa. Bom dia, Renato, meu querido. Adelci, muito bom dia. Silvinha, bom dia, Silvinha. Tudo bem com você aí, Silvinha? Marilene, bom dia, Marilene. Ieda Olivais, bom dia, Iedinha. Ficamos ontem quase uma hora, viu, Ieda? Fui ver depois no telefone conversando. Coisa boa. Vamos lá? Bom dia, Felipe Valverde, meu amigo. Como é que você tá? Deixa eu só dividir aqui com vocês, desculpe, mas a voz falhou, sobre essa campanha, viu minha gente? Ainda está funcionando até o dia 20 deste mês, benfeitoria.com/Hora da Criança. Você entra lá e pode doar quanto quiser para ajudar a gente a recuperar esse acervo cenográfico que está aqui precisando da sua ajuda para recuperar. Tá ok? Bom dia, Ed, bom dia, Mari. O sorteio aconteceu ontem, minha gente, também, ó. Deixa eu botar aqui. O sorteio da camisa oficial do Bahia aconteceu ontem, lá pelo Sorteio Grama, aplicativo que tem que fazer sorteio. Quem ganhou foi Caroline Amaral, que já vem buscar a camisa autografada aí pelos jogadores. E já vamos ter aí uma parceria com a Atriz, né? A Atriz TRIS, que é uma empresa que trabalha com material escolar, lápis de cor, hidrocor. Eles vão estar oferecendo aí material para as nossas crianças. Tudo vai depender da criança estar participando toda semana, como eu já disse aqui. Nós temos uma história, uma crônica, né, que Conceição Estevam está fazendo de lá da Espanha para a gente, para as nossas crianças. A criança vai ler essa crônica e vai fazer o seu desenho, a sua impressão, o que foi que ficou daquela crônica, daquela história. Então, papai e mamãe, o responsável pela criança, se liga aí para estar toda semana alimentando. Vocês vão mandando esses desenhos aqui para o nosso Instagram, para nossas redes sociais, e a gente vai publicando. Conforme o desenho chegar, a gente vai aí fazer um sorteio a depender da quantidade de kits de material que cheguem, do tanto lápis de cor quanto hidrocor, enfim. Vamos ver o que é que vai chegar. É uma parceria com a Atriz TRIS, através de Cal. Vamos lá, eu vou chamar logo nossa convidada de hoje, que é a Anete, a socióloga Anete Ivo, nossa amiga, parceira, né, muito atenta aí à Hora da Criança, né, daí também chegou, como ela disse, ela chegou já, nasceu na Hora da Criança, né, pela oportunidade que trouxe aí a sua mãe, Dona Belince, e hoje ela vai contar um pouquinho dessa história e o quanto a Hora da Criança também trouxe lá, interferenciou na sua vida profissional, na sua formação. Anete, eu já vou lhe chamar aí, como a gente já pode estar aceitando meu convite para a gente conversar. Bom dia, minha querida! Seja muito bem-vinda. Bom dia, Matheus. Bom dia, não sei se vocês estão escutando bem. Está dando para escutar? Está ótimo. Então, e aí, como é que a gente vai funcionar aí nessa... Pronto, a gente, na verdade, conversou já um pouco, Anete, sobre aí sua história, né, enquanto participante, quando criança, na Hora da Criança, como foi essa chegada, quem foi que me trouxe, como foi que vocês, né, a família ficou sabendo desse programa de rádio da época, Hora da Criança, e aí você vai conduzindo conforme a sua ordem cronológica mesmo.
Ok? Tá, muito obrigada, Matheus. Eu queria primeiro agradecer muito essa oportunidade. É um momento assim emocionante para mim, de reencontro com a minha infância, com meus amigos, que são irmãos, todos que estão aí presentes, com a minha família, que também alguns já entraram, não é? Com amigos queridos, como o Haroldo, não é? Que está presente, com e com pessoas da família dele, né, como a filha do Anísio Teixeira, de lá do Rio, que ficou muito interessada em acompanhar, e quando soube disso, hoje pela manhã já perguntou como é que entrava pelo Instagram, porque a gente não domina muito essa correspondência. Queria lhe parabenizar e parabenizar a Jocélia, a Hora da Criança, por essa iniciativa, porque ela é da maior importância para a recomposição da memória coletiva, não só da Hora da Criança, mas a memória coletiva de um momento da cultura brasileira, do teatro na Bahia, né, e desse movimento cultural que inicia-se, quer dizer, dessa década de 60. Eu vou começar partilhando algumas, digamos assim, circunscrevendo um pouco a mensagem que eu quero trazer com essa fala, né? E algumas as limitações da minha própria reflexão aqui. Bom dia, Sinara. Primeiro, Sinara chegou aí. Bom dia, Sinara. Sinara chegou, essa grande amiga, né? Dê um tchauzinho aí pra A ti. Dinha está preocupada, dizendo que foi mudada para amanhã, enfim, tá lá ainda confusa para querer entrar. E nessa experiência, a primeira reflexão que eu fiz é que falar de mim é falar de nós, né? É construir esse plural que nós somos todos. Então, o depoimento meu se complementa com o do outro, eu complemento o outro, e é nesse processo de construção desse plural que nós somos, né, que é possível a gente ir recompondo essa memória. Mas, ao mesmo tempo, isso mexe com a memória afetiva da minha infância, do meu reencontro com a minha família, no sentido, não que eu tenha perdido o contato, mas muitos partiram, né? Partiram muito cedo, como a minha mãe, que nos deixou com 47 anos, e a Aline também, na mesma época. Portanto, essa memória, essa fala tem aí um sentido afetivo e emocional muito importante para mim. Além de conviver com pessoas de vários espaços em que eu convivi, né, e que eu quero agradecer particularmente essa delicadeza de estarem, essa sensibilidade, pela importância que dão, não a mim, mas à Hora da Criança, como instituição pública importantíssima na Bahia. O segundo elemento que eu queria trazer para vocês é que, como eu saio de um campo que é o campo científico, o campo da pesquisa científica, o meu registro, aí eu ficava com uma dificuldade, né, naquela ambiguidade entre uma memória afetiva e a ideia de memória como conhecimento. E memória como conhecimento, ela exige para mim uma série de ritos, técnicas, procedimentos que eu não vou poder cumprir aqui, né? Então, na realidade, essa é uma experiência que permeia esses dois campos, né? O campo da memória afetiva, mas tentando alguma sistematização, que é onde eu tenho atuado desde muito tempo. Bom, e o terceiro é a distância entre a experiência vivida em 1947 para agora, para a experiência presente. Isso daí já vão 57 anos. E, portanto, o risco de lacunas é muito grande. E eu já peço desculpas antecipadas por lacunas, ambiguidades ou equívocos que eu, porventura, involuntariamente venha a cometer, né? Então, desde aquela experiência, eu estive na Hora da Criança de 1947, eu não sei exatamente se eu comecei a participar antes um pouco da Opereta Narizinho, dos programas de rádio,
porque eu tenho memória de participando de programas ainda sem conseguir falar direito. Né? Ele me entrevistou uma vez e a partir daí fez uma música para mim que contava uma experiência de um lugar que eu vivi, que era uma chácara lá em Brotas, que eu tinha 3 cachorros. E Eda, que me lembrou dessa, há muitos anos atrás, me lembrou dessa cantiga, né? Que a partir da entrevista ele compôs e fez eu cantar num outro programa. E minha mãe também, ela compunha muito, ela era entusiasta, e ela compunha muitas cantigas, sobretudo de comemoração dos aniversários da Hora da Criança, e de uma proclamação, assim, da importância da literatura de Monteiro Lobato para as crianças, né? Então, a partir daí, eu fui para outros caminhos, então, para mim, é difícil, eu fui... Sobretudo, foi um momento que eu entrei para a universidade. E é um momento muito conturbado, 1964, ao mesmo tempo de muita efervescência cultural e política. Né? E lá eu fui contemporânea de grandes intelectuais e professores, né, que participaram desse ambiente. O professor Tales de Azevedo, com quem eu trabalhei, um antropólogo baiano também, conhecidíssimo, que eu trabalhei nos primeiros anos, né? Ele atraiu para a Bahia também inúmeros professores que saíram do Rio, de Brasília, de São Paulo para a Bahia. E também nessa época, jovens pesquisadores novos, chegados, como João Valdo Ribeiro, eram professores nossos, quase da mesma idade. E nós, então, vivemos nesse contexto, com todas essas pessoas eram jornalistas, trabalhavam no jornal Tribuna da Bahia, na tarde, no Jornal da Bahia, e eu convivi um pouco tinha amigas, que é filha de fundadores de jornais, como Maruzia Jambeiro, Brito Jambeiro, enfim, era um ambiente de efervescência cultural. E naquela época também de um grande compositor, um genial compositor, que era o Caetano Veloso, que estava... Na realidade, logo em seguida, ele saiu. Ele fazia filosofia. E as primeiras canções dele, a gente cantou assim naquela área do Grêmio. Ele cantava é de manhã, é de madrugada, é de manhã, não tem mais dentro. E depois Carcará. Então, eu aprendi essas 2 canções antes mesmo dele fazer o show no Vila Velha. Ele cantando no... Hein? E privilégio. Ali no diretório, né? No diretório. Bom, enfim, depois com o Baldo também, eu conheci o Glauber Rocha, o Geraldo Del Rey. Então, na casa do Baldo, eu me lembro de ter saído de lá para ajudar no Manifesto dos Intelectuais de 68. Né? Enfim, foi uma carreira, daí eu entrei numa carreira acadêmica muito intensa, como professora de Ciências Sociais, né, na pós-graduação. Muito jovem também, porque eu comecei primeiro na Católica, logo... Só um ano na Católica, em 68, e logo em seguida eu fiz concurso para a Federal. E aí eu tenho uma trajetória de muita pesquisa, né? Eu trabalhei muito com um pesquisador húngaro aqui da Bahia, que chamava István Jancsó, um historiador, que depois professor da USP, e com o Tales de Azevedo, também com a Maria Brandão. Enfim, e logo em seguida, eu, com o espírito ousado de Adroaldo, eu proponho, eu me lanço para a França, né, e faço lá não só uma pós-graduação, mas minha pós-graduação virou um intercâmbio do Brasil, da Universidade Brasileira com as universidades francesas, né? E isso já se vão 40 anos. Né, desse processo aí de intercâmbio. A minha última experiência aí foi para a Argentina, que eu também, através de um prêmio lá, eu publico o meu 2º livro. E de 2014 até o ano passado, eu era uma espécie, chama-se Fellow, é uma parceira de um programa, que é um programa global, na defesa, enfim, em estudos, no estímulo a agentes de governo e agentes públicos na área de pobreza e desigualdade. E daí foi uma produção intensa de livros, né, e de artigos em revista, o que me tomou um tempo que eu me sufocava um pouco.
E aí esse programa, que é um programa da Unesco, que eu fui indicada pelo Conselho Internacional de Ciências, primeiro de Ciências Sociais, que virou Conselho Internacional de Ciências, eu passo a ser a representante brasileira nesse programa, mas que concluiu ano passado. O livro saiu, tanto que nas comemorações do centenário eu estava sufocada, eu dizia, Ieda, o problema não é somente a atividade, é de ter que pensar coisas, e eu estou envolvida nisso. E também fui editora, tem mais de 20 anos de editora de uma revista acadêmica, e também de dicionário, que esse ano saiu a segunda edição, né, que recebeu a indicação do Prêmio Jabuti, ficando como o selo de finalista do prêmio. Portanto, são 56 anos de universitário, 40 anos de intercâmbios acadêmicos e pelo menos 20 a 30 de editora na área acadêmica. E aí tem uma curiosidade muito interessante, que eu me encontrei sem querer com o Adroaldo, fazendo uma pesquisa de uma revista acadêmica consagrada em São Paulo, que é a Revista Brasiliense, ligada à Editora Brasiliense, né, em São Paulo, que reunia um conjunto de intelectuais brasileiros em 55 para criar a revista. E entre os signatários desses fundadores da Revista Brasiliense está Adroaldo Ribeiro Costa, não é? Junto com Edgar Cavalheiro, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, enfim, pessoas consagradas. A outra dificuldade, quer dizer, é qual a linha da minha exposição. Eu precisava encontrar uma linha, essa multiplicidade de atividade da Hora de Criança, e tudo que, com absoluta propriedade, minhas amigas, minhas irmãs, meus colegas haviam dito antes, como ter alguma contribuição a mais daquilo que Renato já tinha esgotado, e Eda e Marinê de Ceiça brilhantemente, a experiência gloriosa de Joca, ou seja, o que dizer a mais do que isso? Né? São pessoas que estiveram durante a sua vida integralmente dedicada à Hora da Criança. Portanto, aí tinha um desafio para mim, encontrar esse fio, e Matheus me perguntou, e aí você vai falar por onde? Aí a primeira eu disse, a Hora da Criança e o seu tempo, porque uma das coisas que eu tenho me interessado mais recentemente nessa ideia é pensamento social brasileiro, essa ideia de recomposição de memória, eu estou sendo chamada para muitas coisas, e a ideia de tempo e movimento me vieram com uma proposição para essa live. Por quê? Porque eu queria reunir 3 tipos de reflexão. Primeiro era situar a obra de Adroaldo no contexto de um movimento cultural, de uma revolução cultural do Brasil, do ponto de vista da literatura, das artes. Né? Eu acho que esse contexto da década de 40, que vem com Monteiro Lobato, com a Semana de Arte Moderna em São Paulo, 22 e tal, e reúne uma proposta que é renovadora para o Brasil, no sentido dessa busca por uma identidade nacional. Não é? Então, eu achava que era preciso falar disso, com que ele dialogou, que inspirações ele teve, mesmo que não tenha sido inspirações diretamente estabelecidas como um diálogo com ele, mas ele dialogava com uma mentalidade que ajuda não só a ele construir o seu projeto, como ele também avançar nesse projeto com uma contribuição peculiar. E aí, eu precisava falar também da minha experiência, da minha pequena e modesta contribuição nessa trajetória tão gloriosa, tão vitoriosa da Hora da Criança. E, ao mesmo tempo, eu queria estabelecer assim, que criações e que rupturas a obra de Adroaldo traz. E aí, muito destacando um elemento não só do teatro infantil, mas como uma nova noção de infância. Que eu acho que é por essa via que ele constrói a participação nesse projeto nacional. Né? E aí, eu digo, por que isso também se justifica? Adroaldo era um historiador.
e a marcação do tempo e movimento estão diretamente inscritas na estruturação da obra dele. Né? Desde a escolha da infância como etapa do ciclo da vida, até a forma como ele estratificou por grupos de idade no interior das atividades da hora da criança, e a própria autorrepresentação e biografia que ele faz com igarapés, como movimento. Igarapé é um canal de água, um fluxo de água, que liga, que faz conexões entre um grande fluxo, a grandeza da Amazônia, com outros lugarejos menores. Então, eu acho que ao se representar no livro a sua biografia como igarapé, é uma interpretação absolutamente livre, ele estabelece essa noção de fluxo, essa noção de movimento, né, da obra dele. E do ponto de vista conceitual, um pouco, quer dizer, o tempo é vida em movimento. É vida que se faz e que se refaz e que se constrói. E é um atributo humano, é o que nos diferencia dos outros seres vivos e animais. Essa capacidade reflexiva que Ceiça com tanta propriedade lembrou, como essa ideia da criatividade, é um atributo humano, atributo da cultura, do homem, é nossa humanidade. Então, fazer história, é tratar da nossa humanidade. Né? E poder pensar o passado de uma perspectiva crítica do presente, situar a gente no presente e projetar o futuro. E ele projeta o futuro nessa construção que ele faz da criança do presente. Né? Nós somos agora as crianças do passado. Né? Bom, e a ideia de movimento, essa ideia de fluxo do igarapé é muito clara com isso, né? E expressa essa dimensão de ruptura criativa da obra de Adroaldo, que combina de uma forma absolutamente inteligente mídias, jornal e rádio, com arte múltipla, em múltiplas dimensões, que é teatro, dança, música, artes plásticas, né? Em diálogo com seu tempo, com autores do seu tempo, com movimentos do seu tempo, numa afirmação de um país grande, de um projeto de país. A criança é a esperança desse país, a esperança do futuro. E isso ele diz muito bem desde o hino. Né? Bom, e esse insight eu não poderia deixar de dizer que esse insight me veio também, já há mais tempo, de uma fala de Fernando, nosso Fernandinho. Ele está aqui com a gente desde o início, está acompanhando. Aqui. É um querido, é meu amigo irmão. Ele, Sinara, Rigodete, Laurinha, enfim, todos esses. No Seminário da Hora Criança, que ele diz, a ponta é movimento, não é? Movimento, HC como é movimento. Então, esse insight de Fernando, essa proposição que ele fez no seminário, tudo isso a gente vai acumulando, tudo isso a gente vai trazendo para esse caldo para também criar os nossos insights. Bom, portanto, eu entendo, a minha fala adiante, essa segunda parte, vai tratar do tempo da criação, do tempo experimentado, que é o tempo vivido por mim, e do tempo e movimento na obra de Adroaldo, com algumas pinceladas, com a superficialidade que, digamos, o nosso tempo aqui justo de 50 minutos nos traz. Não é? Portanto, também eu concluo essa primeira parte com 3 ressalvas, que essa minha fala é absolutamente provisória, porque eu não tive tempo de fazer pesquisa, de ir a documentos, está sentada em minhas lembranças, e nessas pinceladas ouvi de Fernando, ouvi da Ceiça, ouvi de Eda, né? Ouvi de Marineide, dos depoimentos da época da celebração do centenário, e é parcial, porque eu me remeto mais àquele tempo de 47 a 63, e é singular, que embora participando de um coletivo, é uma visão particular e singular, que vem da minha trajetória específica dentro da hora da criança e fora da hora da criança. Portanto, eu quero, antes de qualquer coisa,
e é um compromisso meu, da minha forma franca e verdadeira, de dizer como é que eu vejo a hora da criança e como é que eu entendo. E dentro de que perspectiva eu estou fazendo essas análises e trazendo essas contribuições. Eu entendo a hora da criança como um movimento cultural, vitorioso, democrático, inovador e grande. E por que eu digo isso? É um programa que a Adroaldo inicia no início dos anos 40, 42, 43, por aí, com a colaboração, evidentemente, de vários companheiros dele, e aqui eu não posso deixar de lembrar do maestro Agenor Gomes, fundamental na obra de Adroaldo, um parceiro, um cara com um compromisso, com uma entrega à hora da criança absolutas, né? Professor Álvaro Zósimo, responsável pela cenografia e guarda-roupa, Noêmia Rocha, Nadir Stávano de Menezes, que ensaiava aquele papel que depois é minha mãe, Dona Maria, que fazia com as crianças, e Odete Franco na área do balé, né? A partir daí, isso em 47, a partir daí, todos nós sabemos das contribuições fundamentais que nós tivemos de várias de nossas que a gente considerava mães, mas que na realidade eram parceiros desse projeto vitorioso, e sem elas a Hora da Criança não existiria, porque Era foi voluntário, do esforço, né? Já existia lá eu não chamo nem voluntário, porque aí voluntário parece que é no campo da assistência e da benevolência, e eu chamo muito mais parceiras. Elas compuseram essa obra, elas fizeram parte da construção desse projeto, não é? Então, é vitorioso. Por que é vitorioso? Porque formou gerações, se reproduziu, está aí viva. Evidentemente, não é mais o mesmo projeto, porque o criador se foi, mas nós conseguimos assimilar os fundamentos dessa experiência e renovar com os meios e as possibilidades que a gente tem. E Joca, vocês que estão à frente do Hora são vitoriosos nesse empreendimento, né? E é vitorioso também porque conseguiu uma linguagem com a Bahia na área de educação, que hoje é uma atividade complementar da rede pública de ensino na Bahia. É democrática, é vitoriosa também porque é democrática, porque é uma coisa que é genial e efetivo, que é a possibilidade de uma abertura pública, sem distinção de origem social, de renda, de classe, né, de credo. É uma experiência absolutamente republicana e plural, que absorve qualquer criança, qualquer família que deseje colocar aí seus filhos. É absolutamente inovadora, sobretudo nesse projeto de articulação da arte e da educação, de mobilização de vários campos da arte, e é autoral, inovador, absolutamente singular, na hora que ele entende que esse projeto nacional pode ser expresso através do teatro e do teatro infantil, modificando a ideia, rompendo com uma ideia, primeiro, uma ideia que até então a educação, isso já vem do Manifesto dos Pioneiros da Educação em 32, a educação como um atributo de elite, né? Mas a educação como bem público, com uma função social maior, civilizatória, né? E ao mesmo tempo articulando, transformando a criança que até então era vista como etapa da vida passiva, dependente, mas como um protagonista, como um ator público capaz de ser, o emissor da mensagem da esperança, né? Então, ele traz essa mensagem que é extremamente criativa e criadora, antecipando-se a
todos aquelas discussões do Fórum Internacional de 92 no Rio, na Eco 92, que vai começar a reconhecer a infância, enfim, os direitos da criança e do adolescente, que se acaba construindo o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que fez 30 anos esse ano, é bom lembrar aqui. Pois é, mas ele falou isso, ele constrói essa ideia em 45, e a infância, a peça Infância digamos assim, desenha esse conceito subjacentemente, né? Portanto, ele projeta o Brasil, por exemplo, também nessa época, é o Brasil desenvolvimentista, que quer construir um futuro de progresso, e ele projeta na infância essa visão afirmativa de um protagonismo pela educação infantil. Portanto, até então, essa criança, essa educação, era entendida muito como escolaridade. E ele, inspirado numa mentalidade criada a partir de alguns elementos que eu vou trazer aqui, ele avança no sentido de educação mais amplo, que é o sentido da carta, do manifesto dos pioneiros da educação, onde Anísio Teixeira, baiano, mas um dos maiores intelectuais, que esse ano a gente comemora 120 anos de Anísio no Brasil, né? Ele é o maior portador, mobilizador da construção do ensino público no Brasil. E por que é grande essa iniciativa de Adroaldo? Porque, você imagine, porque primeiro foi ousado, né? Adroaldo tinha 25 anos, quando ele, saindo de Santo Amaro, resolve escrever a Monteiro Lobato, que era um autor consagrado, um autor, um dos que maior mobilizava a mídia no Brasil. Todas as casas tinham a coleção dos livros de Monteiro Lobato, ele era reconhecido no exterior. Portanto, você escreveu uma carta em 1942, dizendo, eu quero teatralizar a sua obra. Ele ainda não era reconhecido, ele ainda era jovem, muito menino. Ele teve uma ousadia. E essa ousadia tinha uma ambição de participar desse projeto. E foi essa ousadia que possibilitou nós estarmos aqui discutindo hoje, conversando hoje. E, ao mesmo tempo, essa ousadia é que ele dizia, eu não quero fazer um projeto de teatro, ele dizia, né, nas cartas dele, eu quero fazer um projeto ambicioso, um projeto grande. Eu não quero repetir experiência com todo o valor que a experiência teatral nas escolas tem, mas não é uma experiência de teatro escolar, dentro do ambiente escolar. Eu quero fazer um espetáculo grandioso, como a sua obra merece, e como eu acho que a sociedade brasileira merece. Então ele constrói uma opereta com orquestra sinfônica, em 4 atos. É um espetáculo de enorme grandeza, não é? E é um fato único na época. Primeira vez que se faz um teatro infantil no Brasil, com a grandeza do teatro, com os recursos técnicos num teatro, né? No formato de opereta, com uma orquestra sinfônica. Então, concluindo essa parte de Adroaldo, eu digo baiano, e aí está Sinara e Haroldo, grandes nomes na música, na política, na cultura. Baiano não nasce, baiano estreia, né? E aí nós somos contemporâneos aí desses personagens, como é o caso de Anísio Teixeira também. Portanto, eu agora vou destacar algumas personalidades brasileiras, algumas das quais já falei, e algumas ideias com que ele convive, diálogo, assimila e segue adiante. Primeiro, Monteiro Lobato, isso é indiscutível, o movimento dele de se encontrar com Monteiro Lobato, de conhecer a obra de Lobato, já mostra a influência que esse autor teve na vida dele, né? O Lobato era um escritor e editor brasileiro de grande repercussão nacional e internacional.
editor de livros, ele tinha a editora Monteiro Lobato, depois, mais tarde, a Companhia Editora Nacional, e um intelectual muito presente na imprensa. Né? Tudo que Monteiro Lobato dizia era potencializado na imprensa da época. Né? E, ao mesmo tempo, o Monteiro Lobato foi adido cultural do Brasil, nos Estados Unidos, e foi nessa ocasião, 1927, por aí, que ele conhece Anísio Teixeira, que naquela ocasião estudava com John Dewey, que é um filósofo democrata, e eles passaram, a partir daí, a ter uma amizade muito próxima e trocaram correspondência ao longo desse período até a morte de Lobato. Intensa atividade de troca de correspondências e de preocupações. E a obra de Lobato, a gente pode ler a obra de Lobato em dois planos. Num plano, uma mensagem social da cultura brasileira e da identidade nacional, quer dizer, o recurso, a ideia do sitiante, do pequeno sítio, né, da vida da infância nos sítios, e do encantamento da literatura, do romanceada, e também uma mensagem social, né? A luta pelo Brasil grande, a defesa do que é nosso, a defesa da cultura nacional. Um segundo elemento que eu acho que vai construir essa mentalidade na época, não estou dizendo que vai influenciar ou que Aroaldo se inspirou diretamente, mas que faz parte dessa mentalidade da época, é o movimento dos pioneiros da educação nova, que é de 1932. São 26 intelectuais que são signatários desse manifesto da educação nova, e entre esses signatários, que é redigido por Fernando Azevedo, um sociólogo, né? E existia sociólogo naquela época, um sociólogo, né, que é redator da carta do manifesto, e também, entre os signatários, além de Cecília Meirelles e outros signatários, estão duas pessoas, uma que é extremamente importante para o destino futuro da relação que a Hora da Criança vai manter com ele, que é Anísio Teixeira, que são Anísio Teixeira, de um lado, e o outro, Roquete Pinto, né, que criou a primeira rádio nacional voltada para a difusão da educação. Né, e isso em 1923. E ele cria a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com um programa considerado um programa pioneiro em educação pelo rádio. Né? E aí, por que eu destaquei esses dois? Primeiro, porque a mensagem do Roquete Pinto é uma mensagem próxima, e o fato dele ser da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, tem aí uma ponte com a Rádio Sociedade da Bahia, né? Uma proximidade, não sei se o grupo era o mesmo, isso é uma coisa a investigar. Segundo, porque Anísio, por duas razões, o Anísio Teixeira. Primeiro, pela proximidade do Anísio com a obra de Monteiro Lobato. Então, há uma identidade imediata e para Anísio, ele começa a reconhecer em Aroaldo também uma grande obra pela difusão, pelo papel difusor e pela importância que ele traz da obra de Monteiro Lobato, que era também um amigo pessoal dele. E segundo, o Anísio, depois de Nova York, ele foi secretário de Educação no Rio, ele foi da Bahia também, e ele estava na Unesco como delegado brasileiro na Unesco, na área de educação. Quando Otávio Mangabeira, que assume o governo da Bahia, que era um homem ilustrado e que procura, digamos, potencializar a cultura na Bahia, chama ele da Unesco, porque ele está na França, para uma colaboração de assumir a Secretaria de Educação e Cultura da Bahia naquele tempo. E Anísio veio
com muita felicidade. Voltar à sua terra, acho que para ele era assim, uma oportunidade única. Ele volta para criar, remexer nessa questão da educação pública na Bahia, e cria o projeto, que é um projeto revolucionário, reconhecido na educação, que é a Escola Parque, né? Naquela época de educação integral, mobiliza vários intelectuais na Bahia para a construção desse projeto, Caribé, nas artes, enfim. E Adroaldo já tinha o projeto dele, da Hora da Criança, caminhando desde 43. E ele, quer dizer, a oportunidade do Otávio Mangabeira e de Anísio na secretaria faculta para esse projeto da Adroaldo, e ainda mais, esse diálogo de ambos com Monteiro Lobato permite que o Anísio possa trazer uma contribuição, um apoio, que é um apoio oficial, à Hora da Criança e a vinda também de Lobato para assistir também a peça de 1947. Né? Adroaldo, acho que em algum momento ele diz, tinha um apoio, mas esse apoio não veio todo como a gente queria. Né? E mais adiante o Anísio vai permitir, dar um lugar. A gente começou no passeio público, a Rádio Sociedade era no passeio público, onde depois veio a ser o Teatro Vila Velha. Mas a gente tinha problema de uma sede para os ensaios. E, na sequência, o Anísio vai criar aquelas salas, que era a coxia, digamos, do Teatro do Sé, na parte baixa, que deveria ser de camarins não, mas de acervo, de ensaios, para dedicar a Hora da Criança. Bom, e Anísio, assim, é bom porque eu acho que é importante as crianças, isso eu sei que todos sabem disso, quem é o Anísio e tal, mas eu acho que, como a gente fala também para crianças, o Anísio não é apenas um apoiador dessas iniciativas, ele é um mobilizador desses recursos na Bahia, e é um momento de apogeu também na Bahia das atividades culturais na área, iniciativas na área da educação, com a Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, de iniciativa de Denise Tavares, a Hora da Criança, a Escola Parque, né? E o Anísio, depois ele sai da Bahia, é um dos fundadores, ajuda a criar a Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, a Universidade do Distrito Federal, que era no Rio de Janeiro, e é fundador, junto com Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasília, né? Onde ele foi reitor depois. Enfim, e um quarto elemento que eu queria trazer, quarto personagem, nessa mediação entre Adroaldo, Monteiro Lobato, Anísio, está um grande, que é o biógrafo de Monteiro Lobato, que é o Edgar Cavalheiro, que também tinha um programa, que aí coincide, que é o programa datado de 1943, na Rádio Gazeta, em São Paulo, que chamava-se Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, e eu me lembro, aí é uma lembrança minha de Adroaldo falando das cartas que ele trocou com Edgar Cavalheiro, provavelmente depois da morte de Lobato, que Lobato falece praticamente 6 meses depois da ensinação de Narizinho, e o Edgar Cavalheiro começa a fazer a biografia de Monteiro Lobato. Então, e eu conheci essa história, eu recompus essa história, quando eu fiz a proposta de participar do Prêmio Jabuti. Ele é criador do Prêmio Jabuti, um dos criadores do Prêmio Jabuti, e presidente da Câmara Brasileira de Livros, o Edgar Cavalheiro. Portanto, ainda nesse ambiente cultural, renovador, na Bahia da década de 40, eu não posso esquecer de dizer da criação da Universidade da Bahia. O Edgar Santos, né, em 1946, que cria uma vanguarda cultural, que traz para a Bahia uma vanguarda cultural. Né, com a criação, em vez dele começar pela engenharia, essas escolas já tinham comunidades isoladas, eles são reunidas. Mas o grande projeto de Edgar Santos é um projeto ilustrado em cima do campo das artes. Então ele cria a escola de teatro, que vai ser uma escola para o Brasil, né, do cinema novo, saiu daqui
o Glauber Rocha, a Helena Inês, o Otton Bastos, enfim, o Geraldo Del Rey, destaques nacionais. Ele faz e cria o seminário de música na Bahia, trazendo maestros da Áustria, da Alemanha, para compor nessa escola, que muitos de nós, eu vejo aí a Mary, que participou longamente do coral, do madrigal, né, Marineide, enfim, eu própria, que ainda na hora da criança fui estudar de ousada também, um pouco ousada naquele tempo, eu me propus, antes de entrar na universidade, entrar na escola de música, e fui ser aluno de um pianista consagrado, que morreu ano passado, que era Fernando Lopes, né? Que depois foi para a Áustria, levou muito tempo, e depois foi compor a Filarmônica, ou a Orquestra Sinfônica no Rio. Bom, então, o que é que a gente conclui disso aí? Adroaldo dialogou com importantes iniciativas no processo de renovação cultural no Brasil e na Bahia, né? E, além disso, quer dizer, na área da música, mas é um pouco mais adiante, a gente não pode esquecer João Gilberto. Aí eu lembro aí mais um pouco, falando da minha grande amiga Sinara, nossa grande cantora brasileira, o Quarteto em Si, que tem origem aí como partícipes da Hora da Criança, não como quarteto em si, mas que beberam dessa fonte, né, e saíram e se deslocaram e se lançaram nesse projeto, primeiro um duo, que é Sinara e Silene, né, ainda na TV Aratu, Itapuã, e depois o quarteto, já em 1964, no Rio. Portanto, o Adroaldo vai romper com a visão elitizada da arte. A arte brasileira até então, e isso é um movimento que não é só dele, mas é da escola de teatro de muitos da época, era vista a arte como elitizada, como a gente recebia as companhias estrangeiras, mas a gente não produzia arte inscrita e baseada na nossa cultura, né? Ele vai romper, portanto, com uma ideia de educação restrita, escolar, limitada e apenas contemplada para uma elite intelectualizada. E ele vai recriar a infância. Ele vai transformar a criança em protagonista desse projeto de afirmação da cultura nacional. Portanto, a criança, para ele, eu não entendia isso, que às vezes a gente, como criança, queria cantar. Eu me lembro uma vez que eu queria expor a extensão da minha voz, e eu propus, eu quero que tinha uma guaranha que chamava Icaraí. Aí eu fui, eu quero cantar Icaraí. Mas por que você quer cantar Icaraí? Não, mas eu quero cantar porque Icaraí. Quer dizer, dá uma possibilidade de uma extensão de voz. Não. E aí, não, vamos cantar outra coisa e tal. Ele me fez duas concessões, cantar Além do Arco-Íris e cantar La Mer. E esses dois aí, ele me fez essa concessão, que não eram só cançonetas infantis. Bom, e aí eu vou agora falar um pouquinho de mim. Muitos comentários aí, viu, Anete? Conceição dizendo que foi sua aluna da pós-graduação, excelente professora. Renato também trouxe aí, eu, Anete e Sinara. Formávamos um belo trio de amizade. Muita gente aí comentando. Amizade, às vezes cantamos também um pouquinho na rádio. Não como profissionais, mas como aqueles exercícios de duetos e trio com Silene. Silene foi pouco, mas Sinara foi mais uma parceira de dueto. Bom, aí o que tem de peculiar nessa trajetória, né? Eu fui a criança mais... Eu não tenho certeza, quando eu entrei, como eu digo, eu não sei se eu cantava antes na rádio, porque a Hora da Criança foi um espaço de integração da minha mãe em Salvador. Ela era de Belmonte, do sul da Bahia, passou por Ilhéus, e eles vieram para Salvador. Meu pai muito ocupado, porque ele era vinculado mais a cargos públicos, mas ele era um homem muito livre, capaz de absorver e deixar esse espaço para minha mãe de criação, que ela já tinha no interior. Ela fazia e dirigia pequenos esquetes no Cine Teatro,
lá, e meu avô era fundador de uma filarmônica. Né? E depois, há muitos anos depois, eu fui descobrir que os dois avós meus, de um lado do pai e do lado da mãe, todos dois fundaram filarmônicas no interior. Então, eu percebi que meu tempo biológico de formação da minha infância, né, coincide com o tempo de formação institucional com a HC, com a Hora da Criança, nos momentos iniciais. Né? Eu, com 2 anos, ali em 47, e acompanhando todas aquelas atividades, aquela abertura de possibilidades oferecidas pela Hora da Criança e que vão sendo gradativamente construídas. Eu entrei, aquela coisa, sempre a gente entra no conjunto da família, de bloco, e eu era menor, né? Eu era menor de uma família de 4 crianças, e com uma diferença regular relativamente importante. A diferença minha para meu irmão é de 11 ou 12 anos. Minha para a Aline é de 10 anos. Minha para a Ada não vai gostar nada disso, mas é de quase 5 anos. Né? Ela gosta mais de se vincular à minha irmã do segundo casamento, Glorita, minha querida, amada, que eu tenho quase como filha, que está aqui nos ouvindo. Estão todos aqui, então, ela gosta de dizer para ver se ela diminui pelo menos uns 20 anos e fica mais próximo de Glorita. Mas, enfim, a minha mãe tinha uma grande tendência musical, né, por conta dessa vivência anterior, e ela compunha pequenas canções para mim, para a Ada, para cantar na Hora da Criança. Algumas canções elas compunham mais de homenagem ao maestro e a Adroaldo. Fez até, sei lá, quando a última vez que ela foi no espetáculo, que ela tentou no piano cantar, que ela letrou a música que eu acho que era o final de Monetinho. Conceição tem mais memória, sabe a letra toda. Eu não sei não, mas Conceição eu sei que sabe. Enfim, e ela mobilizava todas as crianças que ela conhecia, sobrinhos, vizinhos, Renato já relatou isso aí, para a Hora da Criança. Ela era entusiasta, ela levava as crianças. Então, nesse movimento, ela levou Renato, que esse prêmio que a gente teve, que a Bahia teve, por essa memória estrondosa, por esse compromisso, por essa alegria, por esse caráter ético, essa pessoa maravilhosa que é Renato, que me ajudou. Eu dizia, Renato, não estou lembrando disso, meu irmão fez ele sabia tudo. E a família Reufel também, que foi lembrada lá nas conversas que tivemos com ele, e ela sabia os nomes de todas. Eu até, que era meio contra parentes nosso, e a Alicinha, eu não lembrava tanto o nome das meninas, que elas foram para São Paulo, elas continuaram amigas de Aline em São Paulo. E ela, como ela participava da Hora da Criança, ela participava mais nos ensaios dos menores, na mobilização dessas crianças, na preparação dos programas radiofônicos, não é? E acho que a grande marca que ela deixou, que foi quando ela adoeceu, ela produziu uma banda rítmica, com 80 crianças na Hora da Criança, que era um show dentro de uma das peças que eu acho que foi Timide. Em pleno espetáculo, no meio dessa peça, ela teve o primeiro sinal de doença e ela se afastou e veio a falecer, acho que 2, 3 anos depois. Os meus irmãos, o Amando, ele era o gafanhoto, que era o guardião do trono do príncipe Escamado, com o narizinho, que era Dilma Gomes. E o príncipe Escamado era meu cunhado, se transformou em meu cunhado. Então, a Hora da Criança virou minha família de fato, quer dizer, tinham membros que viraram parte também da minha família. E ele, portanto, tem uma foto na Vida Doméstica, que é uma revista importante da época, espécie da Cláudia, da revista Cláudia, né? E tem um retrato deles 3, que é muito interessante, a gente vê Álvaro, que é meu cunhado, já falecido, e Amando, né, com Dilma Gouveia, naquela foto de 47. Aline foi Dona Aranha, em 47,
E depois ela representou os personagens que Renato me disse que foi A Saudade, que ela cantava a música que Conceição cantou na live passada, né? Meus 8 anos. E um outro colega saía da plateia recitando os versos. E foi a fada, a rainha das fadas e Monetinho. Tem uma foto dela linda, de Siva, que era a rainha, né, de Monetinho. Cibele era a rainha dos bosques, a fada dos bosques. E Aline, fada, a rainha das fadas. E aí é que eu digo que a Aline subverteu a ordem. Ela era aranha, mas ela se casou com o príncipe escamado. Ela casou com Álvaro na vida real. E meus sobrinhos, quer dizer, eu posso dizer um pouco, Cibele, que é tão entusiasta e segue tudo, sabe mais da hora da criança que eu. Está aí também na live, participando. Cibele e Felipe, ela é musicista, né? Ela e Felipe, que é publicitário, em São Paulo. Enfim, eu digo que eles são filhos de Narizinho 47, né? São um pouco produtos disso. A Ada vocês conhecem mais do que eu. É extremamente criativa, talentosa, irrequieta, criativa, né? Colaborou ativamente da Hora da Criança, particularmente na área das artes plásticas. Eu acho que o grande contribuição, além dos salões, do que Eda falou, da parte daquele momento que foi um momento decisivo para a Hora da Criança, sobre a liderança lá no Santo Antônio, né, em que já está Joca, Ieda, Iada, Ali, Marineide, esse pessoal sustentando esse projeto de transição. Ela vai criar o Teatro de Títeres, que pela Ada, e era uma coisa belíssima, porque ela trouxe para essa experiência Caymmi, Carmen Miranda, para as crianças trabalharem esses cantores, esses personagens da música brasileira, pela Hora da Criança, pelas crianças. E essa experiência dela foi tão interessante que, não sei se Paulo Gil Soares, que era da Globo na ocasião, levou as crianças da Hora da Criança com ela para a Globo apresentar o Teatro de Títeres. E o então prefeito de Salvador, o Jorge Age, ficou encantada com essa experiência do Teatro de Títeres, e aí forneceu para a Hora da Criança um ônibus, não sei se por pedido da Hora da Criança, ou por sensibilidade própria dele, com o objetivo de difundir esse Teatro de Títeres nos bairros de Salvador, né? Bom, eu peço perdão aqui aos membros da família, porque, apesar de serem ativos e muito próximos e afetivos comigo, minha irmã, minhas filhas, mas elas chegaram no momento, minha irmã Glorita, Ani e Cláudio, e meu pai também, num momento diferente dessa minha experiência, e já não participaram ativamente. Eu participei, portanto, de todas as peças de 47 a 63, até o disco eu participo, né? Na rádio eu participei dos programas de todo, como solo, como dupla, como coro, naquelas brincadeiras de rodinha. Aí Sinara está aí, nós ganhávamos todas, né, Sinara? E com o patrocínio das lojas Duas Américas, a gente comprava pequenas presentes, nos presenteávamos, tínhamos a liberdade de chegar lá e escolher coisas, né? Anete, enfim. Anete, me perdoe, mas assim, quando gera 1 minuto para finalizar a live, ele já cronometra aqui. Aí ele pode interromper e eu vou tentar voltar. Viu? Mas pode continuar. Tá. Se a gente não conseguir, a gente vai marcar um momento. Porque eu já estou com o tempo esgotado, estourado. Já está encerrando, na verdade, o horário todo da live. Mas não tem problema, não. Vamos tentar continuar hoje mesmo. Se a gente não conseguir, a gente retoma.
Então, em 47, somente dizendo, eu fui a formiguinha de açúcar, aquela que se perde no palco, tenta acompanhar as crianças, mas não. Ou seja, e esse é um momento que eu chamo mágico, que ele adapta o personagem à criança, às possibilidades da criança. Fui letra A, e como narizinho, aí foi o mais longo período meu, porque eu fui narizinho em 56, eu fui narizinho na ida para Santa Mária. Vamos ver se a gente